Salve, salve, querido e querido ouvinte, sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Estrangeiro, este que é o seu, o meu, o nosso podcast de política internacional, aqui no Brasil de Fato, esse nosso canal para debater o noticiário de lá, sempre com a nossa visão popular do mundo. Eu sou o Lucas Stanislau e tô aqui com ele hoje, Rodrigo Durão. Como é que tá, camarada? Deus é grande ou Allahu Akbar, Esse é o Lucas título do episódio de Stanislau. hoje, certo? Exato. A gente gostaria de tocar a música que foi a trilha sonora dessa guerra no Irã, a Uhum. música que foi o maior sucesso no Irã, mas por motivos de YouTube a gente não pode, direitos autorais, derruba o programa, essa coisa toda. Mas você que está interessado nesse assunto, procura. O autor se chama Hussein Taheri, e a música se chama Hayatollah Hussein. A beleza disso daqui, dessa música, que virou sucesso entre os iranianos, é porque fala das origens do martírio iraniano, a predisposição a se sacrificar por uma causa, a se sacrificar por justiça, que está na base do ramo xiita do islamismo. E se sacrificar foi o que o Irã fez nesses 40 dias, essas 4 semanas que durou a guerra, até o cessar-fogo de ontem, anunciado por Donald Trump. O Irã soube resistir, soube apanhar e soube infligir dor. Dor forte na economia mundial, nos Estados Unidos, nos parceiros dos Estados Unidos, e Israel também. Israel nunca foi tão bombardeado em toda a sua história. E a gente pergunta se o país ganhou essa guerra contra os Estados Unidos e Israel, que começou com essa agressão de Israel e Estados Unidos no dia 28 de fevereiro e que pode ter terminado hoje, né, Lucas? A gente não tem certeza, nunca se dá para saber se algo realmente vai seguir o combinado quando você tem você depende de Donald Trump e Israel, Benjamin Netanyahu, Durão, né? se tem uma coisa que eu aprendi desde que a gente começou a apresentar esse estimado podcast aqui nos canais do BDF é que o que Donald Trump fala não se escreve. Não, não, Porque não. é o sujeito mais errático e imprevisível da face dessa terra, seja ela plana, seja ela redonda. E é por isso que eu queria pedir para os nossos ouvintes ficarem atentos aí no episódio de hoje, mandarem suas mensagens, seus comentários, suas perguntas. A gente tá ao vivo aqui às 15 horas e 6 minutos pelo horário de Brasília, com mais esse episódio do Estrangeiro. Então, acessa aí o Brasil de Fato, o YouTube do Brasil de Fato, as plataformas de podcast, que a gente tá em todas, para fazer esse episódio com a gente. Vem comentar, vem curtir, vem compartilhar essa transmissão também. E por que não apoiar, né? A gente tá aí com o nosso superchat do YouTube ativado para você fazer a sua contribuição, também pelo apoia.se/Brasil de Fato, ou pelo Pix, doe@brasildefato.com.br. Por todos os meios aí você pode apoiar o nosso jornalismo. Rodrigo Durão, hoje o episódio é pra gente discutir de fato se o Irã venceu e o Exatamente. quanto o Trump sai Chamuscado. chamuscado, exatamente, Pois é, exatamente. é interessante a gente ver que a gente vai especular muito, mas uma coisa é certa. O Irã saiu dessa guerra muito mais forte do que entrou, Sem a dúvida. ponto de poder estabelecer essas 10 condições julgadas pelo Trump como factíveis de começar um diálogo, um bom caminho. Essas 10 condições, é legal para a gente já familiarizar o ouvinte, quem está vendo a gente, quais são essas 10 condições, né? Como a gente estava comentando, brincando antes, né, Lucas? Parece até programa de governo sonhático, parece aquela lista que você sabe que nunca vai ser completamente aceita, mas você coloca porque você gosta, né? Você Totalmente. defende o fim do capitalismo, esse tipo de coisa. Vamos lá. O Irã disse que exige para o final da guerra garantias que a guerra realmente seja finalizada e não seja retomada. Controle do Estreito de Hormuz. Que o Irã siga enriquecendo urânio. O fim das sanções que o país recebe. O fim das resoluções da ONU e da Agência Internacional de Energia Atômica contra o Irã. Uhum. Indenização pela guerra. Retirada dos militares dos Estados Unidos da região. Não, Ou isso aí seja, são seria... pelo menos 17 bases Sim, militares dos Estados sim. Unidos ali, isso consta nos planos. E o fim da guerra em todas as suas frentes. Ou seja, contra o Hezbollah no Líbano e os Houthis no Iêmen. Uhum, Ou uhum. seja, o Netanyahu deve estar
fazendo o que ele está fazendo, né? Exatamente, desde ontem, né, de ontem para hoje já foram atingidos vários alvos, não só na capital Beirute, mas também na fronteira sul do Líbano, né, com Israel, uma região muito bombardeada pelas autoridades israelenses, e já o Irã já se manifestou a respeito disso, dizendo que pode aí não aderir ao acordo de cessar-fogo, romper o acordo de Vai cessar-fogo se romper. Israel continuar bombardeando o país vizinho. E o Desses de- Netanyahu diz que não Exato, vai parar, porque o Líbano não consta do acordo de cessar-fogo e exato. o acordo dos Estados Unidos, segundo o Netanyahu falou agora há pouco, o Israel não é obrigado a parar com a guerra até atingir todos os seus objetivos, sem explicar o que seriam esses objetivos. Claro. Mas o que a gente sabe é que mais de 100 pessoas morreram hoje no Líbano, Uhum. como o maior bombardeio de Israel desde que começou essa campanha. É isso, desses 10 pontos que você levantou, Duran, eu acho que a gente consegue traçar já centenas, se não milhares de questionamentos que a gente poderia fazer, e Com alguns deles certeza. vão constar aqui no episódio de hoje. Então, queria, acho que, chamar, introduzir o nosso convidado, né, nosso analista, o Marco Exatamente. Fernandes, que está aí, analista geopolítico aqui da casa, além de pesquisador do Tricontinental, e Consultor musical das paradas iranianas. quem indica pra gente quais são os hits aí da Billboard iraniana, e também é editor da revista, não me canso de dizer, a revista Wenhua Jonhang, que tô cada vez melhor aí na pronúncia, o Marco pode atestar. Camarada, obrigado aqui por estar aqui com a gente no estrangeiro, no dia de hoje, um dia aqui especial, um dia diferente, né? Ontem a gente foi encerrando ali a jornada com a expectativa de uma destruição massiva, né, prometida por Washington. O Trump disse que ia destruir, acabar com uma civilização inteira. E aí, Da Idade das Trevas, da Idade da Pedra, uma né? hora antes do prazo que ele havia dado se encerrar, ele vem anunciando esse acordo de cessar-fogo por 2 semanas. E aí eu passo a bola para você para te fazer a pergunta mais óbvia, né, que acho que está no título do episódio de hoje. Isso que aconteceu de ontem, né, esse acordo de cessar-fogo, os 10 pontos propostos pelo Irã e esse recuo, essa baixada de bola do Trump, dá para a gente classificar como uma vitória iraniana na guerra? Bom, camaradas, muito de volta. Grande abraço aí para todos os ouvintes do estrangeiro, na Rádio Brasil de Fato FM e no YouTube. Acho que ainda não. Acho que ainda é cedo para decretar vitória. É um pouco esse o clima no Irã. A gente vai publicar agora no Brasil de Fato daqui a pouquinho. Acabei de mandar aqui para a redação de vocês uma entrevista interessantíssima com uma professora da Universidade de Teherã, a Zenaib Gassemi, também especialista em relações internacionais, em relações Irã-Estados Unidos. Eu fiz essa pergunta para ela, né? Eu perguntei para ela, bom, como é que tá aí? Vocês estão otimistas? Como é que tá, digamos, o humor em geral das pessoas? Ela disse, olha, claro que a gente foi para ruas comemorar e mas a gente não confia nos Estados Unidos, a gente tem todos os, né, como vocês também falaram, o histórico de traições, e além disso a gente já sabe, né, nessas últimas horas, que de fato Israel não tá cumprindo e talvez não cumpra esse cessar-fogo a respeito do Líbano. Agora, independente disso, independente do que vai acontecer nos próximos dias, acho que o Irã, ele até aqui já conquistou uma vitória histórica. E eu diria até que eu acho que a gente ainda vai levar um tempo para entender a dimensão que essa vitória representa até agora. Eu tenho dito aí em algumas entrevistas, podcasts, conversas nas últimas semanas, que o Irã é o Estado da nossa época. Falei, inclusive, tive O Irã é hoje, o quê, Marco? Deu hoje uma ontem, picotada aí. O Irã é o quê da nossa época? o Irã é a Stalingrado da Ah, nossa época, a Stalingrado do século XXI, a Stalingrado do sul global. Eu, inclusive, arrisquei falar isso, eu tive ontem no Fórum Econômico de Moscou aqui, tive num painel aí, numa mesa interessantíssima, e falei isso para os russos, né? Falei um pouco de medo, falei, bom, não sei se é blasfêmia eu falar isso, e falei e todo mundo entendeu e disse, é isso mesmo, foi muito boa a metáfora, porque, inclusive, não só, eu acho que grande parte do que vai ser o mundo dos próximos anos, os destinos da multipolaridade, os destinos do sul global, eles estão sendo jogados no Irã nessas semanas. sem dúvida, E Marco. assim como Stalin... Hã? O- mas em relação aos 10 pontos que a gente falou,
que os Estados Unidos, em tese, pelo menos segundo o Trump, concordaram em começar a negociação com isso. Desses 10 pontos, o que você acha que é factível, o que você acha que é sonhático, não vai rolar mesmo? Eu acho que tudo é factível. Tudo é factível porque Tirar as nesse momento bases quem dá as cartas é americanas, o Irã. tirar as bases americanas do Golfo. Não, já foram tiradas. Que bases? Precisa ver o que Não sobrou, tem né? mais base americana Dos no Golfo. ataques iranianos, Elas né? foram destruídas. É. Elas já foram destruídas, praticamente todas destruídas pela Guarda Revolucionária. E essas bases vão custar muitos bilhões de dólares para serem reconstruídas. E a questão para os países do Golfo é se eles vão de novo investir bilhões de dólares para pagar pela sua segurança, sendo que quando eles precisaram dessa segurança, ela não funcionou. Então eu acho que essa é a primeira questão. Eu acho que isso criou para os países do Golfo agora um dilema. Em quem eles vão confiar? Na sexta-feira passada, o Araghchi, o chanceler, que agora é o diplomata mais sexy do planeta, né, um fenômeno das redes sociais, o Araghchi deu uma entrevista exclusiva para Al Jazeera e ele disse uma coisa mais ou menos no final, com um tom diplomático, né, como sempre. Olha, a gente precisa entender que a segurança da nossa região só pode ser feita por nós mesmos da região. Nenhuma potência estrangeira vai ser capaz de dar segurança para os nossos países. Ou seja, para bom entendedor, o que ele está dizendo? Galera, vocês querem ter segurança? Vem falar com a gente. Porque os Estados Unidos não vão garantir a segurança de vocês, eles vão garantir a segurança de Israel. Como, aliás, fizeram. Tiraram vários sistemas TAD das suas bases e colocaram para defender Israel. Isso pegou muito mal para vários países, né? Então o Irã, na verdade, está se colocando agora como uma grande potência regional. E eu diria mais, né? O Irã está se tornando uma grande potência global. A gente vai ter que passar a tratar o Irã agora, evidente que não é o mesmo status econômico e militar de China e Rússia, mas o que o Irã fez nas últimas semanas, ninguém fez com os Estados Unidos na história. Então eu acho que essa guerra já mudou o mundo. Se realmente caírem as sanções e o Irã começar a cobrar pedágio, né, Lucas? No Estreito de Hormuz, o Irã tem tudo para se recuperar em uma velocidade rápida, né? Exatamente, exatamente. Agora, eu queria muito me aprofundar nesse tema econômico, né, das consequências econômicas da guerra, mas antes eu acho que seria legal a gente, para além de entender como é que isso repercute para o Irã, como é que isso está repercutindo dentro dos Estados Unidos, Sim. não só para o governo Trump, mas entre os trabalhadores estadunidenses, entre a população e eleitorado, né? Vamos lembrar que em novembro tem as eleições de meio mandato, né? Os republicanos esperam reafirmar sua maioria, mas as pesquisas indicam que Trump pode sofrer um grande revés nessas Na eleições. Câmara, pelo menos. Na Câmara dos Representantes. E para isso a gente trouxe aqui, a gente tem a honra de receber ela, que vem pela segunda vez aqui no estrangeiro, nossa querida camarada Zoe Alexandra, que é jornalista e editora do site irmão aqui, o People's Dispatch, um site em inglês. Para quem lê inglês, recomendamos super. Que tá em Nova York. Olha só que luxo aqui como correspondente, colega aqui do Brasil de Fato. Zoe, obrigado pela sua participação. E conta pra gente como é que foi a reação dos estadunidenses, né, desde o anúncio do cessar-fogo de ontem até hoje, como é que a população vem percebendo essas notícias e, mais do que isso, como que a população recebe essa narrativa, né, da Casa Branca de que os Estados Unidos venceram a guerra e estão por cima da carne seca, por cima na crista da onda aí, e saíram vencedores de mais desse conflito. Acho que as últimas 24 horas foram muito loucas, né? Porque primeiro ontem amanecemos com a notícia, o tweet, realmente o Truth Social do Donald Trump, que está declarando genocídio. E fala, eu vou acabar com uma civilização hoje e nunca vai voltar. Então, o choque foi imediato. E teve uma resposta imediata da oposição e do campo progressista. Depois, quando o Trump declarou cessar o fogo, acho que teve um alívio, porque realmente ninguém sabia o que ia acontecer. E teve essa fofoca que, bom, talvez eles estão sugerindo que vão usar arma nuclear, eles vão fazer uma destruição muito, 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 muito ruim para o povo irani.
E aí, quando ele anunciou esse cessar-fogo, foi um alívio, porque realmente nem sabíamos como esperar esse momento, nem o que ia acontecer durante, e nem o que ia acontecer amanhã. Então, de imediato tá, foi outra ameaça do Trump. Mas eu acho que é importante saber que essa guerra contra o Irã, dos Estados Unidos e Israel, foi uma das guerras mais impopulares na história dos Estados Unidos. E essa guerra nem teve a participação em território da tropa estadunidense. Sim, teve alguns baixos nas bases militares do Catar e Kuwait, mas não teve uma invasão no território com Uhum. tropas estadunidenses. Então, o nível de rechaço nem estava bem alto, mas se Trump ia escalar essa guerra e mandasse tropas e tal, ia ser uma rejeição muito mais forte. Então, eu acho que é importante conhecer isso. Então, mas também o que o governo Trump declarou nessa declaração da vitória, que realmente, obviamente, nós sabemos que não foi, era tipo, acabamos a guerra em 4 a 6 semanas. Então é uma vitória, porque nós falamos que ia ser 4 a 6 semanas. Mas oi, Cumprir com o objetivo de tempo não é uma vitória, né? E outro foi que eles conseguiram abrir o Estreito de Hormuz. Já estava aberto. Eles fecharam isso com a guerra. Então, eles não têm o que mostrar como resultado da guerra. Então, tem Claro. muita rejeição que essa foi uma guerra ilegal e contra os interesses do povo estadunidense. O mas resultado da guerra é uma crise no preço dos combustíveis, que vai ser sentido ainda. baixas estadunidenses, destruição de bases militares dos Estados Unidos no Golfo, Fortalecimento do Irã fortalecimento de um rival, né, de um rival direto. Então, qualquer vitória eu de e fato da não consigo China também. A entender. gente vai chegar lá, mas Exato. enfim. Mas Zoe, eu queria te perguntar ainda, pelo que você viu essa manhã aí da imprensa, a tua sensibilidade, os americanos, os seus compatriotas estadunidenses, compraram essa narrativa de vitória? Essa lorota colou aí nos Estados Unidos? E uma segunda pergunta é se vocês nos Estados Unidos desconfiam que essas baixas, essas mortes nas bases militares podem ser subestimadas? Pode ter morrido mais soldado americano do que está sendo falado? Eu acho que ninguém está acreditando nessa narrativa da vitória. Primeiro, porque o Partido Democrata, eles querem mostrar que foi um fracasso. Por um lado, tem a ala progressista que está dizendo que foi um crime de guerra, que foi mal, que tudo mal. Tudo isso que está mais alinhado com nossa posição. Depois, tem uma parte do Partido Democrata que está dizendo que Trump não fez o suficiente agora porque eles foram na guerra se nem conseguiram parar o programa nuclear do Irã, se eles nem conseguiram conseguir tal coisa e agora eles têm que tirar as sanções. Ou seja, tem uma parte que está criticando a suposta vitória porque eles não fizeram suficiente genocídio contra o povo iraniano. Então, eu acho que por todas essas ações, ninguém está acreditando, só o campo de Trump que está tentando reverter a taxa de popularidade que está caindo bastante, que Trump está sofrendo uma crise realmente de popularidade e de imagem. Então, eles que estão no círculo, né, de Trump, estão tentando mostrar tudo como vitória, mas os demais, por um lado, querem mostrar o fracasso do Partido Republicano para o fim, né, eleitoral que tem em novembro, mas outros entendem que realmente Trump começou uma guerra por pedido do Netanyahu e só causou morte, destruição e a criação, uma imagem bastante mal dos Estados Unidos, que eles querem fazer guerra e destruição no mundo quando eles quiserem. Então, além das mortes dos soldados,
que, na verdade, ainda não sabemos. E não vamos saber porque a segurança sobre esse tema das mortes e a destruição nas bases é bastante privado e difícil saber. Mas sabemos que muitos soldados foram enviados para a região. Muitas tropas, élites de várias partes do exército estadunidense foram enviados para a região para uma possível invasão, mas claramente isso não aconteceu, mas eles permanecem no território e os pedidos da objeção de consciência, acho que Sim. estão bastante elevados. Temos um companheiro que trabalha num centro sobre a consciência e a guerra, e ele todo dia está reportando que todo dia está recebendo dezenas de chamadas de pessoas que foram enviadas para a região ou são partes de unidades que ameaçam ser enviada para a região. E estão dando-se conta que eles não querem participar nessa guerra, Claro. não querem participar numa guerra feita por homens ricos e batalhada por homens pobres. Como diria o Black Sabbath, né? Eles só mandam os pobres pra guerra, né? No clássico War Pigs. Eu acho incrível essas citações do Black Sabbath. Que é a banda popular da classe trabalhadora britânica do Você sabe que a gente Exatamente. tem um Não, embate aqui uma nessa. banda popular entre O eu emba- também. o embate minha interno pessoa. aqui. Olha só, a gente tá com uma audiência brutal aqui e quero pedir pra vocês que estão ouvindo deixarem o seu like aí na transmissão, porque ajuda muito, gente, a que o YouTube entenda a transmissão como relevante, ajuda a Entende, difundir aí YouTube, por também. favor, a gente não tá tocando YouTube. música. Exatamente, Manda YouTube. Pix, YouTube. Manda Pix e olha só, tem comentários muito interessantes aqui na nossa transmissão, gente. E eu queria ler um aqui do Paul, que, camarada, desculpa, por motivos óbvios eu não vou dizer o seu sobrenome, porque sinto que é uma pegadinha aqui, mas o Paul manda aqui um comentário que eu queria pôr na discussão aqui, porque a gente começou falando disso durante aqui. Ele tá dizendo assim, olha, pelo que eu sei, o cessar-fogo foi quebrado e os ataques voltaram. E pelas declarações da Casa Branca, eu acho que ninguém concordou com nada. Então, de fato, até o momento, o que É a uma gente sabe? confusão, né? Vamos lá, o que a gente sabe? Trump anunciou ontem o cessar-fogo de 2 semanas, bilateral. Estados Unidos, Israel e Irã iam começar esse cessar-fogo de 2 semanas. De ontem para hoje, Israel estava bombardeando o Líbano. E o Hezbollah, Que o Irã entendeu que fazia parte dessas condições para o cessar-fogo. perfeitamente, E o Netanyahu falou que não. e o Hezbollah dizendo assim, olha, se eles continuarem atacando nosso território no Líbano, o Irã vai voltar para a guerra, porque é inaceitável isso para o nosso bloco, para o nosso campo. Então, até onde a gente sabe, é isso que está sendo colocado. Meios internacionais, agentes internacionais dão conta de que o Estreito de Hormuz segue fechado, que era uma das condições aí para a implementação do cessar-fogo, segue fechado. Então, isso que a gente dá conta de informações. E aí, O Trump também falou que falou agora há pouco que o Líbano não faz parte. exato, ele confirmou, né, ele que o Líbano confirmou. não tá incluso nesse A cessar-fogo. gente está esperando ainda a resposta do Irã. O Jabas manda aqui uma mensagem muito interessante. Eu confesso que estou fascinado com a resistência da República Islâmica. Eu, um ateu convicto e marxista, estou quase me convertendo ao islamismo. Ali é poderoso. Essa aí eu vou deixar até para o Marco comentar, que estava essa semana também conversando com a gente bastante sobre isso aqui. E o canal Q5R também faz uma ponderação interessante. Ó. Depois da queda do Maduro, o Irã... ele faz uma pergunta, na verdade, né? O Irã é o novo bastião do anti-imperialismo? Segue aí como um polo importante na resistência contra os desígnios de Washington, né? Não só na região, mas também em todo o sul global. E aí eu queria voltar com o Marco para a gente tentar aprofundar um pouco na questão econômica, né? Porque, de fato, o fechamento do Estreito de Hormuz impactou muito o mercado energético global e ainda, como você mesmo disse, deve impactar bastante. E aí citando, fazendo uma referência até para um próprio material que o Marco publicou recentemente no site do Brasil de Fato, uma entrevista interessantíssima com o ex-agente secreto britânico Alistair Crook. E uma das partes da entrevista de 3 partes, o Crook fala, né, Marco, que é o fim do petrodólar. E aí, assim, pra gente entrar nessa seara, né, de como não só militarmente os Estados Unidos saem debilitados desse conflito, mas também economicamente. Explica pra gente o que o Crook tentou dizer aí, um pouco nessa seara do campo petroleiro, energético, e quão é importante a gente ficar de olho
na debilidade econômica de Washington pós-conflito, se é que a gente pode falar em um pós-conflito já, né? Mas pós esses primeiros 28 dias de guerra contra Teherã. Bom, primeiro eu acho que esse é um dos aspectos também geniais de toda a estratégia iraniana. A estratégia iraniana ela tem pelo menos 3 níveis, né? É uma estratégia militar, e aí tem toda uma discussão que também recomendo ler a primeira parte da entrevista do Alastair Crooke, que ele detalha, né, as lições que o Irã aprendeu do Iraque em 2003, a derrota iraquiana, cachapante. Ele tem uma dimensão comunicacional, só isso acho que daria um programa, porque o Irã está dando um show de redes sociais, um show de memes e de clipes de Lego com rap estadunidense, um negócio brilhante, e ele tem um aspecto econômico. E esse aspecto econômico, na verdade, também a genialidade dele foi que, vocês lembram que o Irã, desde o começo, né, o Ayatollah Ali Khamenei já tinha anunciado dias antes dele ser martirizado, que se o Irã fosse atacado, essa guerra se transformaria numa guerra regional, o que de fato aconteceu. O Irã atacou as bases estadunidenses em toda a região, toda a Ásia Ocidental. Mas, na verdade, o aspecto econômico da guerra, ele transformou a guerra numa guerra global, porque, evidentemente, por ali passam, o Estreito de Hormuz é 20% ou um pouco mais até do gás e do petróleo mundial, e isso já causou, né, como a gente sabe, vem acompanhando, já tem repercussões muito grandes na Ásia, principalmente, e na Europa e nos Estados Unidos. Na verdade, ainda não começou, de fato, a acontecer, porque são muitos dias, né? Os petroleiros que já tinham saído antes do começo da guerra, eles estão chegando, ou já chegaram nos Estados Unidos, e, na verdade, a falta mesmo de combustível vai começar a acontecer essa semana, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos na semana que vem. Então, de fato, é isso, né? Acho que o Irã ele acertou na mosca também nisso, porque esse foi um instrumento de pressão gigantesco. Eu fico imaginando a quantidade de líderes políticos que estão ligando para os Estados Unidos, para a Casa Branca, nas últimas semanas, fazendo pressão para que essa guerra termine. Assim como uma série de lideranças importantíssimas tem procurado o Irã para negociar, porque, afinal de contas, vamos lembrar, o Estreito de Hormuz não está fechado. O Estreito de Hormuz permanece aberto, a não ser para os países que estão em guerra contra o Irã. Porque, afinal de contas, o Estreito de Hormuz... Alô? Não, Marco, eu só queria colocar um outro elemento aí para a gente analisar. O Irã declarou hoje que o pedágio a se cobrar, que será cobrado para qualquer petroleiro passar por Hormuz, ter que ser pago em criptomoeda. Eles disse que não vão receber dinheiro em dólar, não. Vai ser criptomoeda. O que você acha disso? O Irã está propondo, na verdade, uma desdolarização na bala, né? A gente tinha aquela reforma agrária na lei ou na marra nos anos 60. O Irã agora está dizendo, bom, é desdolarização na bala. Em relação a essa questão, até gostei desse termo. Que o Lucas... Desdolarização na bala. Da hora mesmo. Isso, será que tem outro jeito, né? Esse questionamento. Eu acho que não tem. Essa é uma grande questão. Porque aí nós vamos voltar para um debate mais de fundo, podemos retomar depois. A questão é o seguinte, o mundo multipolar não vai nascer em reuniões de gente engravatada, diplomatas engravatados. Vai nascer em confrontos como esse que estão acontecendo agora. Mas só para finalizar com a questão que o Lucas trouxe, a questão do petrodólar, se acabou o petrodólar, eu acho, sinceramente, que esse ponto ainda talvez, eu não sei se dá para já afirmar isso. Porque, na verdade, o Irã até agora, o que tem dito é isso, que ele vai cobrar o pedágio em outras moedas, já falou em renminbi, já falou em cripto, mas ainda não tem nada claro, definido, de que também o petróleo ou o gás que passar por ali vai ter que ser pago em moedas que não o dólar. Isso sim seria um grande passo para a desdolarização. Porque, na verdade, isso é uma coisa que quando o Xi Jinping teve, no final de 2023, na Arábia Saudita, para a reunião cúpula China-Países do Golfo, houve já essa discussão, né? E o Xi Jinping saiu dessa reunião dizendo: temos uma expectativa de que entre 3 e 5 anos nós comecemos a comprar petróleo em renminbis na Bolsa de Xangai numa escala relevante. Isso ele disse em 2023. Nós estamos em 2026, são 3 anos. Ele falou de 3 a 5. Então, na verdade, já há
conversas sendo feitas há alguns anos entre a China e os países do Golfo. Agora, eu acho que, claro, esse processo ele vai colocar em questão, porque vamos lembrar também, Lucas, que o outro lado do petrodólar não é só os Estados Unidos comprarem, né, o petróleo em dólar, é também os países do Golfo. Essa foi o acordo lá de 74 com Kissinger. Esse dinheiro, esse dólar, ele era devolvido em uso da dívida do governo americano e em armamentos, com a promessa dos Estados Unidos de garantirem a segurança dos países do Golfo. Essa segurança a gente já está vendo foi para o saco. Então, acho que também aí o esquema do petrodólar ele fica, né, manco, vamos dizer assim. E eu acho que isso vai provavelmente despertar uma discussão mais de fundo entre talvez alguns países do Golfo, talvez não todos, e a China e outros grandes compradores no mundo inteiro. Bom, quem não está tendo a segurança garantida é o Líbano, né? Exato. Como a gente já falou, mais de 100 mortos hoje em bombardeios de Israel. E eu queria perguntar para a Zoe o que ela acha disso. Israel tem condições de melar esse acordo entre Estados Unidos e o Irã? Porque o Israel já disse, não gostaria que tivesse esse acordo, não é do interesse do Netanyahu, do governo israelense, que a guerra acabe agora. Israel acabaria muito mal. E um jeito de continuar seria continuar bombardeando o Líbano, como está fazendo. Você acha que esse é o plano, Zoe, de Israel? Instalar caos e fragmentação no Líbano para ser um Estado falido como outros vizinhos, né, como a Síria, por exemplo, se tornou para ser um país inofensivo para Israel e também pressionar ambas as partes, Estados Unidos e Irã, a desistirem desse acordo, ficar infernizando, ficar fazendo das suas, até que não tem acordo nenhum. Você acha que esse é o plano? Eu acho que sim. Acabei de falar com uma companheira jornalista, colega, Hania Khalek, que justamente estava no Beirute e estava fazendo live com ela e teve que sair para as montanhas porque estava sendo bombardeada a cidade. Eu acho, e acho que muitos analistas estão com essa conclusão, que o Israel quer quebrar o acordo feito com o Irã e Estados Unidos. Irã é o único país hoje em dia que impede o avanço do Israel e seu plano do Israel grande. Eu não sei como é o conceito em português, mas Grande Israel, esse né? plano o Grande Israel, sim, de expandir as fronteiras até onde eles podem. No sul do Líbano, toda Cisjordânia, Sim, acho que é em português. Cisjordânia, sim. Cisjordânia. Cisjordânia. Cisjordânia e os altos de Golã, partes de Síria e tudo parte desse plano. O Irã é o único ator que está entre Israel e esse plano de expansão. Seja por armar o Hezbollah, seja por apoiar Hamas, apoiar outras facções e grupos, como Ansar Allah, como as milícias no Iraque. Sem Irã, o Israel pode fazer o que eles quiserem, que é essa expansão e genocídio contra os povos do Ásia Ocidental. Então, para o Israel, que a guerra tenha acabado ontem, ou que eles chegaram a um acordo para acabar com a guerra, é muito mal para eles, porque um Irã fortalecido, vencedor, é um Irã que mostra para a região que Israel não pode fazer o que eles quiserem, que é bombardear todo o país vizinho e fazer o genocídio e exterminação dos povos. Então, Israel claramente quer voltar para a guerra, quer que Estados Unidos continue financiando essa guerra que está livrando Israel contra todos os povos da região. Israel está bombardeando Líbano hoje, mas realmente devemos dizer que é Estados Unidos e Israel, porque Israel não poderia fazer o que está fazendo sem o apoio,
sem o respaldo político dos Estados Unidos. É claro que o Trump sabia que ia acontecer isso. Por isso ele falou hoje, não inclui Líbano. Esse cessar-fogo é só entre nós e nós vamos fazer de acordo com os nossos 15 pontos. Nem vamos falar sobre os 10 pontos que o Caroline Levitt acaba de falar. Não é sobre os pontos do Irã. Uhum. Então, o Israel quer quebrar esse acordo, o Trump não quer ceder, não quer perder essa guerra que eles começaram. Mas, vamos ver. O Irã anunciou sim que vai fechar de novo o Estreito de Hormuz e talvez eles vão tomar mais ações se esses ataques contra o Líbano continuem. Que finalmente faria o que o Israel quer, que esse acordo seja descartado e voltam a bombardear. Sabemos que existem ainda escalações que o Irã ainda não tomou. Tipo, eles têm armas que não usaram, tem opções que eles não usaram. Ansarallah realmente não entrou à guerra como poderiam. Então sabemos que as opções não acabaram e Irã tem força ainda para lutar e para conseguir realmente a paz que eles querem, que é a paz para toda a região. E é uma paz que ameaça realmente a existência de Israel, porque a existência de Israel é ser uma colônia que expande cada dia. Então, isso estamos falando, um projeto colonial que só existe sobre a exterminação dos povos e é o que eles querem fazer todo dia. Então, essa é a realidade que estamos vendo e vamos ver como o Trump responde, vamos ver como todos os atores respondem. O Abbas Araghchi, como falou o Marco antes, o diplomata mais sexy e mais respeitado, realmente, ele já fez uma declaração sobre as violações ao cessar-fogo e ele destacou que o acordo foi a inclusão do Líbano nesse cessar-fogo. Então, o que Israel está fazendo é uma violação, sim, do acordo e eles vão tomar as medidas de acordo com o que acontece nas próximas horas. Pois é, Lucas Stanislau, se isso serve de parâmetro, acabei de ver que só foi publicado agora, há minutos, no Haaretz, que é o principal jornal de Israel, Uhum. a seguinte análise, está no destacão, na manchete principal do jornal. Certo. Israel fracassou na guerra com o Irã e destruiu sua reputação nos Estados Unidos. Que acordo foi esse? Que o regime persiste, centenas de quilos de urânio enriquecido iranianos permanecem no país, o programa de mísseis continua ativo e a frente do Hezbollah continua a se intensificar. Que vitória foi essa, amigo? É o Então, que o Haaretz se pergunta, né? A claro. batata do Netanyahu pode estar assando. Então, digamos que um editorial, posição editorial do principal jornal israelense agora é se voltando contra o próprio governo, Porrada dizendo no... é. porrada no É Netanyahu. bom a gente lembrar que Israel está sobre uma espécie de lei marcial que está tendo uma censura brutal na imprensa israelense por causa desse esforço de guerra, né? Vamos ver agora se isso vai ser mantido e o que eles vão falar. Exatamente. Ó, a gente tá com uma audiência muito boa aqui, quero voltar a lembrar você para deixar o seu like, deixar o seu comentário, a sua pergunta, fazer como o Paul e mandar um super chat aqui pra gente na transmissão. É só você doar aqui pelo chat do YouTube, mas também você pode se tornar um apoiador pelo apoia.se/Brasil de Fato. Você escolhe aí uma faixa de assinatura que eu tenho certeza que alguma delas deve caber no seu bolso e vai fazer uma diferença gigantesca aqui pra gente no Brasil de Fato. E também você pode apoiar a gente pelo Pix no doe@brasildefato.com.br. Você faz uma contribuição única ali com o valor que você quiser, que vai fazer uma enorme diferença aqui pra gente. E muitos ouvintes novos aqui, viu, Durão? Então, lembrando a eles e elas, claro, que temos aí o quadro Terra Plana no finalzinho, né? Chegando aí, se avizinhando pela esquina aí. Sim, é só um teaserzinho que daqui a 8 minutos a gente começa com isso. Exatamente, é o nosso momento de desupilar um pouco a semana, pra trazer as notícias mais bizarras que saíram, então fica até o final aí pra você não perder nada disso. Mas antes da gente virar aqui a nossa mesa, né, eu acho que é legal a gente tentar traçar aí um pouco qual que vai ser o próximo passo de Trump, né? Ah, sim, eu queria saber, inclusive, da Zoe, se isso vai ter influência nas eleições de novembro. Se ela acha que até lá isso vai continuar influenciando, ou vai ser notícia velha, já vai ser uma lembrança distante quando a gente chegar em novembro. Eu acho que sim, com certeza. Novembro vai ser interessante.
talvez o Partido Democrata ganhe. Agora está havendo algumas análises sobre como isso impactaria justamente o novembro. E vários falaram, tá, a impressão que tem o povo estadunidense é muito desfavorável do Donald Trump, mas segue mal a opinião da população sobre o Partido Democrata, ou seja, eles ainda continuam sendo um partido que não tem princípios, que não tem uma proposta e que só reage ao que está fazendo o Trump. Eles não fizeram nada, absolutamente nada, para impedir essa guerra. Eles têm toda justificação, eles têm o apoio da população. Como eu já falei, a maioria da população não está de acordo com os ataques dos Estados Unidos e Israel contra o Irã. Mas, sabendo tudo isso, eles não fizeram nada. Então, com certeza eles vão ganhar um pouco mais, mas ainda não tem o apoio da população em si, porque eles entendem que esse partido realmente representa os mesmos interesses que o Partido Republicano, só que não tem uma cara tão bizarra como o Trump. Um cara que pode tomar qualquer decisão e começar uma guerra amanhã, mas vários democratas realmente apoiaram essa guerra e queriam que continuasse. Então, eu acho que sim, vai ter uma mudança em novembro, mas não vai ser tão grande. Lembramos que o Biden acabou de ser presidente e ele não fez nada para mudar a relação entre Estados Unidos e Irã. Continuou sendo o mesmo, as sanções continuaram e essa relação de condenar e falar que o Irã é o regime mais brutal da história. É a retórica dos demócratas. E isso fez que a guerra contra o Irã teve esse apoio inicial, talvez esse acondicionamento nas mentes da população, mas ainda foi bastante impopular. E vamos ver como reflete nas urnas. Talvez tenha uma taxa de participação menor. Talvez impacta nesse sentido. Mas os democratas mostraram a cara verdadeira da inacção e não sei, entrega, né, à plataforma de Trump. São os frouxos, né? E como sempre, a gente lembra aqui no estrangeiro, o imperialismo é uma política bipartidária nos Estados Unidos, né? Eles estão lascados. Democratas ou republicanos defendem sempre a intervenção. É a Olha só, mesma pessoa com camisa diferente. deixa eu ler alguns comentários aqui, tem algumas perguntas interessantes. A Maria Vitória manda parabéns aqui pro debate sempre de alto nível e pergunta se, com o possível fim do cessar-fogo, os Estados Unidos, dentro da própria realidade dos Estados Unidos, pode fazer alguma coisa para conter as decisões do Trump. Acho que o que está colocado aí mais de imediato, de fato, são as eleições de midterms, né, dos meio mandatos, são que podem eleições reduzir um legislativas. pouco o poder do Trump no legislativo, né, o poder dessa ala dos republicanos, né, de extrema-direita, no legislativo, que enfraqueceria bastante aí a imagem do magnata. Mais difícil no Senado, mais fácil na Câmara. Exato. Agora, e o Jarbas aqui também manda um elogio. O nível de debate intelectual do programa é excelente. Obrigado, Jarbas. Está há milhões de anos-luz da mídia hegemônica e patronal que continua insistindo no seu jornalismo de esgoto. Então, Eles são uma vergonha mesmo. Palavras de elogio aqui do Jarbas, agradecemos. E ele pergunta como fica o Paquistão, que foi o mediador do conflito. Isso eu queria ouvir falar E do eu acho Marco. que é legal a gente levantar essa bola para o Marco, para ele falar um pouco do Paquistão, mas também da China, que ele ensaiou um pouco na última resposta, mas acho que seria legal aprofundar um pouco como é que fica Pequim nesse a gente tem cenário. 3 minutos, Marco. Eu queria ouvir se a China foi outra grande vencedora, porque se falou muito, mas se sabe pouco. Qual foi a participação da China com arma, com satélites, com inteligência, participando dessa reunião em Islamabad para ajudar a formular esses pontos que o Irã levantou? O que você acha dessa posição chinesa? Do papel da China nesse imbróglio todo? Gente, quando a gente ouve Paquistão, entendamos, China. O Paquistão foi um mero mensageiro. O Paquistão não é um país, obviamente, que tenha nenhuma capacidade de entrar como garantidor de um conflito dessa magnitude. O conflito mais importante para os Estados Unidos desde, pelo menos, a Guerra do Vietnã. Então, claramente, isso é uma mediação da China. E o Irã, obviamente, não é trouxa, né?
tá negociando, tem conversas acontecendo entre Pequim e Teherã, e somente a China poderia ter a capacidade de entrar como garantidor, apesar de que, sabiamente, a maneira chinesa preferiu ficar nos bastidores, né? Mas não tenho dúvida nenhuma de que a China é protagonista, né? Na verdade, o Paquistão, o primeiro-ministro paquistanês foi a Pequim, né? Houve uma negociação. Aliás, eu não lembro agora se foi o primeiro-ministro ou o chanceler, mas esteve com Wang Yi, acho que foi o chanceler paquistanês, esteve com Wang Yi. De lá saíram com os tais dos 5 pontos, né? Que na semana passada apareceu e era uma coisa ainda muito genérica, né? Aquela coisa bem chinesa de fazer um documento genérico onde cabe tudo na negociação. E a gente passa alguns dias, tem então finalmente essa novidade dos 10 pontos iranianos. Agora, em relação à participação da China, rapidamente, que estamos com pouco tempo para começar o Terra Plana, sabe que isso é uma controvérsia, né? Porque eu já ouvi de muita gente, inclusive volto a mencionar a entrevista do Alastair Crooke, que a gente publicou nos últimos dias aí no Brasil de Fato, em que ele canta essa bola com toda certeza, de que a China participou, né? Tem aí o navio Oceano 1, que está lá na costa iraniana desde antes da guerra. Tem notícias de radares que a China teria enviado, radares capazes de detectar os aviões furtivos, né, de tecnologia stealth, tanto o F-35 quanto o B-2. E há outros rumores de que a China poderia estar também... Bom, a China tem o Beidou, né? O Irã usa o sistema chinês, o Beidou, e usa o mais avançado, né? Que é o GPS chinês, só né? Exatamente, perdão, seria o GPS chinês. Mas hoje eu também conversando aqui no Fórum de Moscou com um acadêmico chinês, também uma pessoa muito bem informada, influente, ele diz que ele não tem essa certeza toda, ele diz até pelo contrário, ele falou, olha, eu gostaria de acreditar que a China está de fato, porque ela deveria, mas eu não tenho certeza, não dá para cravar. Eu perguntei, mas esse navio, o Oceano 1, que está aí desde o começo da guerra? Ele falou, bom, a China precisa de informação porque mais cedo ou mais tarde a guerra vai ser contra a gente. Então a gente tem que aprender como é que os Estados Unidos estão fazendo guerra contra os seus inimigos. Mas, enfim, é controverso, a China não vai admitir isso jamais, assim como a Rússia também não vai admitir, mas cá entre nós, aí é análise, não é informação. Eu custo acreditar que China e Rússia ficariam sentadas, paradas, observando o seu maior parceiro estratégico na Ásia Ocidental, um parceiro que está se mostrando capaz de derrotar tanto o Império quanto o regime sionista, e que China e Rússia deixariam o Irã travar essa guerra sozinho. Acho quase impossível. Mas vamos esperar aí para ver se a gente acha, se tem mais alguma informação nos próximos dias, ou quem sabe daqui a 20 anos, quando os documentos deixarem de ser classificados. E nessa toada, a gente encerra, né, Lucas? Será que agora é a hora? Chegou a hora da gente brincar de terra plana? Eu acho que talvez seja, viu? Tem muito ouvinte aqui ansioso, que tá aqui de primeira viagem, e não sabe como é que funciona o quadro. Eu acho Então, melhor acho que explicar, né? é a hora da gente, então, entrar nessa viagem, nave louca, que é o terra plana. Que é o mundo. A gente está fazendo jornalismo, vai continuar fazendo jornalismo, só que a gente vai mostrar o lado B do mundo para você, o mundo reacionário da direita também, que nunca perde uma oportunidade de passar vergonha. Não se confunda, querido ouvinte, vai começar o terra plana. We don't need no education. A Terra é plana. Então tá bom. Muito que bem, chegamos aqui para a nossa gincana semanal, a gincana mais bizarra da podosfera brasileira, que funciona com regras muito simples. Cada um de nós três aqui, Zoe, Rodrigo Durão e eu, vamos trazer uma notícia mais bizarra que saiu na semana. E quem vai decidir aí quem merece o troféu Terra Plana, esse querido, maravilhoso e intergaláctico troféu Terra Plana que temos aqui em mãos, ao vivo e a cores, é o nosso analista de hoje, Marco Fernandes. Então, Marco, você já sabe, né, daquele jeitão lá, sem denunciar o lobby aqui, mas já denunciando, já fazendo a campanha. Então eu queria começar contigo, Rodrigo Durão. Manda ver o que você traz pra gente, cara. Eu trago aquela racista argentina. Olha só. Você lembra dela? Que foi presa no Rio de Janeiro por fazer gestos impróprios contra um garçom. Sim. Racista. Sim. Agostina Paz. Uhum.
ela foi recebida em Buenos Aires pela Patrícia Bullrich, que é a Claro. ministra da Segurança, cotada para ser vice nas próximas eleições presidenciais, foi recebida como se fosse uma heroína. Aquela que voltou da guerra com marcas, mas ainda assim voltou para casa. Olha aí. Ó, quem está vendo no YouTube, veja que alegria, sentadas num café, pegando abraços, carinho, é afeto. É, ou seja, é o governo argentino passando a mão para uma racista, dizendo que o que ela fez está certo. Ela ainda, a Patrícia Bullrich ainda chamou nós brasileiros de mãos sujas, porque acho que foi o máximo que ela conseguiu falar sem receber um processo, Cara, né? que chocante, né, essa história aí. E, assim, só a história da Buritt daria um terraplano em si, né, porque, não sei se vocês sabem, mas ela era montoneira, né. Ela vem da organização guerrilheira peronista Exatamente. montoneira e vai acabar como ministra do Javier Milei, defensora passar pano de racista. Então, assim, é a coisa mais terraplanista do planeta. Só para terminar essa história Manda ver, da manda ver. Agostina Paz, o senhor Paz, o pai dela, também fez gestos racistas, os mesmos gestos que a Agostina Paz fez, Como se não que a bastasse. levaram para a prisão. Ele fez a mesma coisa, como ratificando. Você vê que é de berço É. o racismo dessa família. Que vergonha! Espero que chegue em vocês, família da Agostina Paz, esse nosso repúdio. Espero que os internautas marquem as redes sociais dessa família e falem o que pensam para eles, né? Muito que bem, muito que bem. Fica aqui o recado dado. Zoe Alexandra, o que você trouxe pra gente, camarada, desde aí de Nova York? Vamos ver. Tá, não é desde Nova York, mas é para Casa Branca, que foi um recado que mandou o general francês para o Trump, dizendo parem de cheirar cocaína. Ou seja, eu vou dizer que a França não está fazendo nada, mas pelo menos está fazendo o É, Trump está lançando uns planos bizarros de fazer não sei, uma pista de poço no território iraniano para transporte do urânio. Ou seja, nem sem pés, sem cabeça esse plano e essa proposta foi feita no meio da guerra, né? Então, intensificou essa tensão, né, entre Estados Unidos e Europa, que finalmente eles não queriam entrar nessa guerra contra o Irã e ficaram do lado fazendo essa piada, que foi bom mesmo, mas aí deixo. imagina uma conversa entre o Hegseth e o Vance, loucões assim, falando, vamos fazer, vamos aí, e tem o outro também, vamos atacar aquele lá, né? Assim, achando que eles têm o poder na mão. Os dois loucos, né? Assim, foi só um pensamento que me veio. Não, tudo bem. Ótimo. Bando de bicudo, bando de bicudo. Bando de bico. Não, e o legal é que a França tá aparecendo muito no Terra Plana, né, cara? Eles estão dando várias, assim, né? O Serguei trouxe na semana passada o Francis Wilde, né? A França Selvagem, você lembra? Aquele vídeo com os Sim, caças. querendo ser... Teve o Macron anunciando aquele submarino nuclear, né? Aquela coisa meio Doutor Fantástico, né? Se a França fosse um homem de 50 anos, ele compraria uma Harley Davidson. Totalmente, totalmente. Tá em crise, né? Tá em crise o tio Grisalho. Gente, olha só, eu vou subverter um pouco aqui pra pegar a produção aí no contrapé. Eu tinha separado um da Alemanha, mas como a gente não mencionou ao longo do episódio a história da Sexta-feira Santa, eu acho que merece trazer aqui. Você se lembra, né? Tava aqui no nosso roteiro do episódio, a gente tinha separado, mas tantas outras questões mais sérias a gente não trouxe o absurdo que foi. Então, só avisando aí que eu vou dar uma subvertida aqui. Nos dias depois, na sexta-feira, teve a notícia de que 2 caças estadunidenses tinham sido abatidos, né? E os pilotos tinham conseguido ejetar. Dentro do Irã. Dentro do Irã, perfeito. Obrigado pela correção. E os Estados Unidos alegaram que conseguiram resgatar um dos pilotos, né? E aí o Pete Hegseth, que é o secretário do Trump, veio fazer uma analogia religiosa, dizendo que, olha, na Sexta-feira Santa aconteceu porque Deus é muito bom. Porque o piloto se escondeu numa caverna, como Jesus, né? E ressuscitou assim como Jesus na Sexta-feira Santa e saiu do Irã no domingo de Páscoa. Então a metáfora tá perfeita, né? O cara se esconde na caverna, é um milagre, né? É um milagre.
Deu Pra- certo, pra né? quem Deu tem certo, fé. exatamente, deu certo. Então, assim, a gente trouxe que o Hextech tem aquela tatuagem do cruzado, Dos né? cruzados, das cruzadas. Então, né? de fato, o elemento religioso radical aqui, extremista, está colocado do lado de Washington, na verdade, né? Os caras fazendo essa analogia absurda que eu não pude deixar de trazer. Pra mim foi... Fico imaginando se ele. Eu tô imaginando as coisas hoje, né? Se o Hexed gosta de fazer um cosplay de soldado medieval, se ele tem no armário dele Aqueles uma caras... malha, né? Paulo Cogos, né? Tipo Paulo Cogos, Tipo né? Paulo Cogos, é. Cara, nossa, mesmo same feelings, né? Como diriam os nossos amigos lá. Existem semelhanças, sim. Marco Fernandes, camarada, muito obrigado. Você aí com sua imagem maravilhosa de Deus e Diabo na Terra do Sol. O episódio de hoje é dedicado à E memória do Bacurau também, de hein? Corisco. Queria dedicar aí o episódio de hoje à memória de Corisco. Mais fortes são os poderes do povo, como diria. E pra quem vai ser o voto, por favor? Mais fortes são os do povo iraniano, camaradas. Olha, tá difícil, tá muito pauleira. Essa dos franceses foi impressionante, né? Foi engraçado, né? Também deu uma descontraída aí no meio e falou verdade, né? Mas, cara, a metáfora do Reg 7 é imbatível, né? Ou seja, comparar o soldado... Aliás, de uma operação que, na verdade, já está mais ou menos comprovado que foi uma furada, que, na verdade, foi uma tentativa de roubar o urânio do Irã. Morreu bastante gente nessa operação, né? E não teve... Enfim, Jesus aconteceu. Agora, essa história aí é uma furada. Então, eu acho que, de fato... Vocês viram, recentemente também teve uma imagem muito forte do Marco Rubio, né? Dando entrevista coletiva e nitidamente, para quem conhece aí o Riscado, né? Deu sinais muito claros de que tinha sumido aí coisas fortes antes de dar a entrevista. Então, eu acho que fico com o Reg 7 essa semana. E só antes de terminar, só queria lembrar o seguinte. Da última vez que eu tive aqui com vocês foi antes da guerra, né? E eu lancei 2 profecias, já que nós estamos aqui na Deus e o Diabo, Jesus, eu lancei 2 profecias, que haveria mudança de regime, sim, por causa da guerra. Só que não seria no Irã, não seria em Teherã, seria em Tel Aviv e em Washington. Passou 4 meses, você vê pelo que a Zoe tá falando aí, e lá em Tel Aviv a coisa tá feia. Seguindo a mídia israelense, a coisa tá ficando feia pro Bibi. Então vamos voltar aqui em novembro. Acho que a eleição em Israel é em outubro, né? 27 de outubro. Em novembro, os midterms. Exato. Então, vamos voltar aqui, depois da midterms, para fazer a conferência se teve ou não teve 2 mudanças de regime em Tel Aviv e em Washington. Passaremos um bom Natal esse ano, então? Zoe Alexandra, minha querida colega, muito obrigado, viu? Por estar aqui com a gente hoje. Muito bom te receber. E volte mais vezes. Obrigada a vocês. Maravilha. Vamos dar uma olhadinha no placar, então? Como é que tá? Vamos ver. Lá vem a reação tricolor, hein? Olha só. Mas É ponto a ponto. ponto a ponto, rodada a rodada. Verdade. Rodrigo Durão, obrigado, cara, por mais esse episódio maravilhoso aqui do Estrangeiro. Faremos outros. Muito obrigado, Lucas Stanislau. Lembrando que o Estrangeiro é apresentado por mim, Rodrigo Durão, e você, Lucas Stanislau. Escrito e apresentado com direção de Camila Salmásio, edição e sonorização do Adilson DJ América, Adilson Oliveira. Na operação do Switcher, Marina Ortega, e identidade visual de Rafael Canoba. No Brasil de Fato, a coordenação de jornalismo é de Moniz Ravena e Lucas Stanislau, com direção executiva de Nina Fidelis. Querido ouvinte, muito obrigado e até quarta-feira que vem.